seguir é um verdadeiro enigma. Será uma rebelião? Um golpe militar? Estaremos presenciando o fim iminente do mandato de Vladimir Putin como presidente da Rússia? Todas estas questões vieram à tona nas últimas horas. O grupo paramilitar composto por mercenários altamente treinados e que sempre foram leais ao líder russo, se virou contra Moscou. Prepare-se para mergulhar nessa história intrigante enquanto desvendamos a cronologia dos acontecimentos. A cada hora que passa, os acontecimentos tomam um rumo ainda mais sombrio à medida que os eventos se desenrolam. O milionário Yevgeny Prigozhin, líder do grupo Wagner e outrora aliado fiel de Vladimir Putin, rompeu definitivamente os laços e revelou uma série de críticas devastadoras. Durante meses, Prigozhin denunciou a falta de apoio logístico e armamento adequado para os mercenários em sua luta na guerra da Ucrânia. Essas críticas desencadearam uma guerra interna, colocando-o em conflito direto com o Ministério da Defesa e o exército russo. A noite caía sobre a Rússia quando a guerra declarada se tornou uma realidade assustadora. Por volta das 9 horas da noite locais, Prigozhin acusou a Rússia de ter ordenado um ataque que resultou na morte de um grande número de soldados do grupo Wagner. O Ministério da Defesa russo, liderado por Sergei Shoigu, negou veementemente, mas os mercenários já haviam tomado sua decisão. Em meio à crise, Prigozhin deixou claro que aquilo não era uma rebelião, mas uma marcha pela justiça. Em um vídeo divulgado, ele criticou a intervenção russa na Ucrânia, sugerindo que apenas serviu aos propósitos de alguns canalhas, e que Shoigu buscava apenas elevar seu posto a marechal. Prigozhin foi ainda mais longe, questionando a necessidade da guerra na Ucrânia e argumentando que não havia motivo para desnazificar o território. Suas palavras desafiadoras não apenas atingiram a defesa e o exército, mas também alcançaram o próprio presidente da Rússia. Em resposta, a Rússia contra-ataca e se defende. Cerca de uma hora depois, o Kremlin emitiu sua primeira declaração oficial. O porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, anunciou que Putin estava a par de todos os acontecimentos e medidas estavam sendo tomadas. O Serviço Federal de Segurança da Rússia, FSB, emitiu um comunicado exigindo o fim imediato das ações ilegais, referindo-se à situação como uma rebelião armada contra o regime e instaurando um processo criminal contra Prigozhin. No entanto, o clima de tensão se intensifica quando Prigozhin acusa o chefe do Estado-Maior da Rússia, Valery Gerasimov, de ordenar um ataque aéreo contra a coluna militar, alegadamente colocando em risco veículos civis. O líder do grupo Wagner revela que pilotos russos estariam se recusando a cumprir essas ordens. Enquanto os confrontos se intensificam, os mercenários afirmam ter abatido um helicóptero da Força Aérea Russa. No sábado de manhã, o grupo Wagner comemora seu primeiro sucesso ao cercar a SE do Distrito Militar do Sul, em Rostov. Em um vídeo, Prigozhin é visto conversando com o vice-ministro da Defesa, Yunisbek Yevkurov, exigindo a presença de Shoigu e Gerasimov, seus grandes rivais. Enquanto isso, a coluna do grupo Wagner segue em frente, utilizando a conhecida autoestrada M4, que conecta Rostov à capital russa. Por volta das 10 horas da manhã locais, os mercenários anunciam sua presença na cidade de Voronezh, já na região acima de Rostov. Alegam que as instalações militares foram tomadas e que o exército se juntou ao povo. Neste momento, eles estão a meio caminho entre o início de sua jornada e seu objetivo final, Moscou, que está a apenas 500 quilômetros de distância. O clima de incerteza e perigo aumenta quando o grupo Wagner declara: na região de Voronezh, uma das colunas está sendo atacada. A guerra civil oficialmente começou. Com a situação se tornando cada vez mais volátil, a região de Lipetsk, próxima no caminho para Moscou, emite um alerta para que os habitantes permaneçam em casa, acautelando-se diante do que pode estar por vir. A pergunta que surge diante dos eventos em andamento é: estamos testemunhando um golpe de Estado? Nos discursos de Prigozhin nas redes sociais, ele evitou criticar diretamente o presidente Putin ou o governo russo, enfatizando que seu desentendimento é com a liderança militar, não com o Kremlin. No entanto, esse cenário não reflete positivamente no presidente e comandante-chefe Putin. Uma insurreição armada liderada por um exército privado russo, que deveria estar ao seu lado, cria uma situação delicada. Em resposta à necessidade de demonstrar controle e liderança, o presidente Putin dirigiu-se à nação na manhã de sábado. Seu discurso foi repleto de referências à traição e à Rússia sendo esfaqueada pelas costas, prometendo uma resposta dura. No entanto, é muito mais fácil falar do que fazer. É provável que o presidente conte com o apoio de altos comandantes militares russos, alguns dos quais já condenaram publicamente as ações de Prigozhin. No entanto, a situação nas fileiras inferiores do exército permanece incerta. Até que ponto as críticas de Prigozhin aos líderes militares influenciaram aqueles abaixo deles? Ao assistir ao discurso do presidente Putin na televisão, uma sensação de déjà vu se instala.
Lembro-me do discurso dramático que ele proferiu exatamente 16 meses atrás, quando anunciou o início de sua operação militar especial, a invasão em larga escala da Ucrânia. Naquela época, o presidente Putin parecia confiante na vitória, esperando que a operação fosse rápida e bem-sucedida. No entanto, a realidade não correspondeu aos planos, resultando em morte, destruição e instabilidade tanto na Ucrânia quanto dentro da própria Rússia. Agora, os acontecimentos recentes representam uma grande dor de cabeça adicional para o Kremlin. O presidente Putin não está apenas envolvido em uma guerra na Ucrânia, mas também precisa lidar com um motim em seu próprio território. A situação é desafiadora e exige respostas efetivas para restaurar o controle e a estabilidade. O destino da Rússia e do próprio Putin está em jogo. A Ucrânia acompanha atentamente os acontecimentos em andamento, pois o país tem vivenciado a invasão russa há mais de um ano. Desde o início, a Ucrânia tem buscado aproveitar o conflito que ocorre em solo russo. Logo nas primeiras horas da rebelião do grupo Wagner, foi anunciada uma contraofensiva ucraniana na cidade de Bakhmut, que havia sido recentemente conquistada pelas forças de Prigozhin. Esta cidade tem grande importância logística para as operações em Donetsk. O presidente da Ucrânia também se pronunciou sobre a situação, destacando as consequências negativas da escolha do caminho da maldade. Todo aquele que escolhe o caminho do mal destrói-se a si próprio. Durante muito tempo, a Rússia utilizou a propaganda para mascarar a sua fraqueza e a estupidez do seu governo. Agora o caos é tão grande que nenhuma mentira o consegue esconder. E tudo isto por causa de uma pessoa que, uma e outra vez, se assusta com o ano de 1917, apesar de não ser capaz de conseguir mais nada senão isto. A fraqueza da Rússia é óbvia. Fraqueza em grande escala. E quanto mais tempo a Rússia mantiver as suas tropas e mercenários na nossa terra, mais caos, dor e problemas terá para si própria mais tarde, escreveu Volodymyr Zelensky no Twitter. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia também aproveitou a situação para exercer pressão sobre o Ocidente, buscando o fornecimento de armas. Aqueles que disseram que a Rússia era demasiado forte para perder, vejam agora. É a altura de abandonar a falsa neutralidade e o medo de uma escalada, dar à Ucrânia todas as armas necessárias, esquecer a amizade ou os negócios com a Rússia. É a altura de pôr fim ao mal que todos desprezavam mas que tinham demasiado medo de derrubar, afirmou Dmytro Kuleba. Assim, a Ucrânia está ativamente envolvida no acompanhamento dos acontecimentos, buscando aproveitar a situação em benefício próprio e aumentando a pressão sobre o Ocidente para receber apoio militar na luta contra a Rússia. O que está acontecendo na Rússia também desperta grande interesse e preocupação ao redor do mundo. Desde o início da rebelião, a Casa Branca afirmou que a administração dos Estados Unidos estava acompanhando de perto os acontecimentos no país. Na Europa, diversos governos e a União Europeia realizaram reuniões para avaliar a situação, enquanto a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, também está monitorando todos os eventos. O mundo está acompanhando de perto os acontecimentos na Rússia, tomando precauções e realizando avaliações para lidar adequadamente com os desdobramentos dessa rebelião armada. Assim, chegamos ao fim deste vídeo, exploramos os acontecimentos surpreendentes e complexos que têm ocorrido na Rússia. É fascinante testemunhar a dinâmica histórica em tempo real, oferecendo-nos uma visão única de eventos que moldarão o futuro. Se você é um entusiasta de documentários e história, não deixe de se inscrever em nosso canal. Aqui, buscamos trazer análises aprofundadas e perspectivas históricas sobre os acontecimentos atuais, contextualizando-os dentro de um panorama mais amplo. Ao se inscrever, você terá acesso a uma variedade de conteúdos fascinantes, explorando os desafios, as tensões e os momentos decisivos da história. Desde acontecimentos contemporâneos até eventos cruciais do passado, nosso objetivo é fornecer informações detalhadas e cativantes que enriquecerão sua compreensão do mundo. Apreciar e compartilhar nossos vídeos é uma forma valiosa de apoiar nosso trabalho. Ao fazer isso, você nos ajuda a alcançar um público maior e a compartilhar a paixão pela história com mais pessoas ao redor do mundo. Não perca a oportunidade de se juntar a nós nessa jornada histórica. Inscreva-se, curta e compartilhe o conteúdo que oferecemos. Agradecemos por seu apoio contínuo e pelo seu interesse em desvendar os mistérios do passado e do presente. Estamos ansiosos para trazer mais histórias fascinantes para você.